O cheiro de desinfetante hospitalar grudava na pele de Lúcia como uma segunda camada, invisível mas persistente. Mesmo depois de 3 banhos, mesmo depois de esfregar os braços até ficarem vermelhos, o odor continuava ali. Preso nas cutículas, escondido nos fios de cabelo, impregnado na alma. Ela estava sentada na beira da cama, vestida com o uniforme azul claro de auxiliar de enfermagem. Os ombros curvados como se carregasse o peso de cada paciente que havia virado naquela noite, cada gemido que havia escutado, cada mão enrugada que havia segurado durante a madrugada. 59 anos. 32 deles dedicados aos corredores frios de hospitais públicos, aos turnos noturnos que comiam sua juventude como traças em tecido velho. 32 anos ouvindo "Obrigado, Dona Lúcia. Que Deus te abençoe, Dona Lúcia", enquanto suas próprias bênçãos pareciam ter sido esquecidas em algum balcão celestial, perdidas entre papelada e orações não atendidas. A casa estava silenciosa demais. Não o silêncio bom, aquele que convida ao descanso, mas o silêncio pesado, opressivo, que grita na ausência de vozes. Seus 3 filhos haviam crescido e partido, cada um para um canto diferente da cidade grande. Cada um ocupado demais com suas próprias vidas para lembrar que a mãe existia além das ligações rápidas aos domingos. "Oi, mãe, tá tudo bem? Tô correndo, a gente fala depois." Sempre correndo. Sempre depois. E Marcelo? Bem, Marcelo havia partido de uma forma diferente. Não fisicamente. Ele ainda dormia no quarto ao lado. Ainda dividia o mesmo teto, o mesmo sobrenome, o mesmo endereço no carnê do IPTU. Mas havia partido de todas as formas que importavam. Havia 23 anos que ele a tocava apenas por acidente, quando esbarravam na cozinha apertada. 23 anos desde a última vez que ele a havia olhado nos olhos e visto uma mulher. Não apenas a funcionária doméstica gratuita que mantinha a casa funcionando. Lúcia levantou-se devagar, cada articulação protestando, e caminhou até o pequeno banheiro. O espelho estava embaçado ainda do banho anterior, e ela passou a mão na superfície, limpando o vapor. O reflexo que apareceu não era cruel, apenas honesto. Cabelos castanhos cortados curtos por praticidade, não por estilo. Rugas ao redor dos olhos que contavam histórias de preocupação, não de risadas. Um corpo que havia carregado 3 filhos, que havia empurrado macas, que havia passado décadas em pé, mas que ninguém via. Ninguém realmente via. Ela não se lembrava de quando havia se tornado invisível. Tinha sido gradual, como areia escorrendo entre os dedos. Primeiro, um comentário não ouvido. Depois, um aniversário esquecido. Depois, semanas sem que ninguém perguntasse como ela estava, de verdade. E então um dia ela percebeu. Poderia desaparecer e demoraria dias até alguém notar. Talvez semanas. O telefone tocou, rasgando o silêncio. Era Rodrigo, seu filho do meio. "Mãe, só para avisar que não vou conseguir ir domingo. Surgiu um compromisso. Nenhum como você está. Nenhum senti sua falta. Apenas a informação. Entregue como quem marca um item em uma lista de tarefas." "Tudo bem, filho", ela respondeu, a voz sem expressão. "Outra hora." Outra hora. Beijo." Ele desligou antes que ela pudesse responder. Lúcia segurou o telefone contra o peito, por um momento longo, sentindo o plástico frio contra a pele. Então colocou o aparelho de volta no criado mudo e deitou-se, ainda com o uniforme, porque tirar a roupa exigiria energia que ela não tinha. Fechou os olhos, mas sabia que o sono não viria fácil. Nunca vinha. A manhã seguinte chegou como todas as outras, sem entusiasmo, sem promessas, apenas mais um dia a ser atravessado. Lúcia acordou às 6, mesmo sendo seu dia de folga, porque o corpo não sabia mais como dormir além desse horário. Preparou café forte, comeu 2 torradas secas em pé na cozinha, ouvindo Marcelo roncando no quarto.
Ele trabalhava como motorista de aplicativo e tinha voltado tarde da noite, como sempre. Eles mal se falavam. A última conversa real que haviam tido, ela não conseguia nem lembrar. Talvez anos atrás. Talvez nunca. Ela tinha consulta médica marcada para as 10. Check-up de rotina que ela vinha adiando há meses. Mas a supervisora do hospital havia insistido. Lúcia, você cuida de todo mundo menos de si mesma. Vai nesse médico ou eu te afasto do plantão. Era o tipo de ameaça que soava como cuidado, e Lúcia havia cedido. O consultório ficava do outro lado da cidade, na Zona Sul, um bairro que ela raramente visitava. Pegou 2 ônibus, espremida entre estudantes barulhentos e trabalhadores cansados, todos evitando olhar uns para os outros, presos em suas próprias bolhas de sobrevivência urbana. A clínica era particular, paga pelo plano de saúde do hospital, um prédio moderno com plantas na recepção e música suave tocando nos alto-falantes. Lúcia sentou-se em uma das cadeiras estofadas, sentindo-se deslocada, como se não pertencesse àquele ambiente limpo e organizado. Folheou uma revista sem ler, apenas passando as páginas para ter algo que fazer com as mãos. Lúcia Mendes? Ela levantou a cabeça. A recepcionista, uma moça jovem de unhas perfeitamente pintadas, sorria polidamente. Pode subir, sala 304, terceiro andar. O elevador era espelhado, e Lúcia evitou olhar para o próprio reflexo. Quando as portas se abriram no terceiro andar, ela seguiu as placas até encontrar a sala certa. Bateu na porta, ouviu um pode entrar do outro lado e girou a maçaneta. O consultório era acolhedor, estantes cheias de livros médicos, um certificado emoldurado na parede, uma janela grande deixando a luz da manhã entrar, e atrás da mesa, um homem que fez Lúcia parar por um segundo no umbral da porta. Ele era alto. Ela percebeu isso mesmo com ele sentado. Cabelos grisalhos cortados com cuidado, óculos de armação discreta, mãos grandes e seguras apoiadas sobre uma pasta de documentos. Mas o que a fez hesitar não foi a aparência, foi o jeito como ele levantou os olhos e a viu. Realmente viu, como se ela fosse uma pessoa, não uma sombra. Dona Lúcia, ele se levantou, estendendo a mão. Prazer, sou o doutor Vicente Almeida. Por favor, sente-se. A voz era grave, calma, o tipo de voz que você imagina lendo poesia em voz alta. Lúcia apertou a mão dele, firme, quente, e sentou-se na cadeira de frente para a mesa. As costas retas, as mãos no colo. Desculpe a demora, ele disse, voltando para sua cadeira. Estava terminando de ler seu histórico médico. Trabalha como auxiliar de enfermagem, correto? Há 32 anos, Lúcia respondeu, surpresa com a própria voz, que saiu mais suave do que pretendia. Vicente sorriu, e era um sorriso genuíno, que alcançava os olhos. 32 anos cuidando dos outros. E você? Quem cuida de você? A pergunta pegou Lúcia desprevenida. Ela piscou, sem saber o que responder. Ninguém havia lhe perguntado isso antes. Ninguém nunca perguntava. Eu me viro. Foi tudo o que conseguiu dizer. Ele assentiu devagar, como se entendesse todas as palavras que ela não havia dito. Antes de começarmos os exames, me conta um pouco sobre como você tem se sentido. Dores, cansaço, insônia? Lúcia abriu a boca para dar a resposta automática, tudo bem, doutor. Mas algo no jeito como ele esperava, realmente esperava pela resposta, fez as palavras verdadeiras saírem. Eu tô sempre cansada. Não importa quanto eu durmo, acordo cansada. E meu joelho direito dói, principalmente depois dos plantões. E sim, durmo mal. Acordo várias vezes durante a noite. Vicente anotou algo, mas sem pressa, sem aquela urgência típica de médicos que querem te empurrar para fora da sala o mais rápido possível. E emocionalmente, como tem estado? Lúcia congelou. Nenhum médico jamais havia perguntado isso. Eram sempre só os sintomas físicos, as partes do corpo que doíam, os órgãos que funcionavam mal. Eu não sei bem como responder isso. Não tem resposta certa, Vicente disse suavemente. Só quero saber como você se sente. É verdade.
E talvez fosse o tom de voz dele, ou o jeito como ele se inclinava ligeiramente para frente, prestando atenção de verdade. Ou talvez fosse apenas o fato de que Lúcia estava cansada demais de mentir. Mas ela sentiu as palavras subindo pela garganta, como água por um cano entupido, finalmente encontrando o caminho. Eu me sinto vazia, como se eu fosse só uma função. Enfermeira, mãe, esposa no papel. Mas ninguém vê a Lúcia. Nem eu mesma, acho. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Vicente apenas olhava para ela, não com pena, mas com algo que parecia respeito. 59 anos, ele disse, consultando a ficha. E sente que passou a vida inteira sendo quem os outros precisavam que você fosse. Não era uma pergunta, mas Lúcia assentiu, sentindo um nó se formando na garganta. Deixa eu te dizer uma coisa, Lúcia. Vicente tirou os óculos, limpou as lentes com cuidado, colocou de volta. Conheço muita gente que chega aos 60, 70 anos e nunca teve a coragem de ser honesta assim. Você tem uma clareza que é rara. E isso não é um sinal de fraqueza, é um sinal de força. Lúcia sentiu algo estranho acontecendo dentro do peito, como se uma porta muito trancada estivesse rangendo nas dobradiças, tentando se abrir. Não me sinto forte, porque você confunde força com dureza. Você passou décadas se mantendo de pé, cuidando de todo mundo, aguentando. Se isso não é força, eu não sei o que é. Ele se levantou, pegou o estetoscópio. Vamos fazer o exame físico. Mas quero que você volte aqui na próxima semana. Vou pedir alguns exames de sangue, raio-x do joelho. E quero conversar mais com você. Não como médico e paciente, como pessoas. Pode ser? Lúcia olhou para ele, esse homem que havia acabado de conhecer. Esse estranho que de alguma forma tinha visto através de todas as suas camadas de invisibilidade. Por quê? A pergunta saiu como um sussurro. Vicente sorriu novamente. Aquele sorriso que transformava o rosto inteiro. Porque você merece ser vista. E eu gostaria de conhecer melhor a mulher por trás do uniforme azul. Antes de continuar, deixa um like e me conta de onde você está me ouvindo. Isso ajuda demais. Lúcia saiu do consultório 2 horas depois com uma sacola de pedidos de exames e uma sensação estranha no peito, como se tivesse esquecido algo importante lá dentro, mas não conseguisse identificar o que. Só no ônibus, olhando pela janela embaçada, enquanto a cidade passava em borrões de cinza e concreto, ela percebeu. Era a esperança. Aquela sensação morna, quase esquecida, de que talvez, apenas talvez, ainda houvesse algo além da rotina, além do cansaço, além da invisibilidade. Mas esperança assustava. Esperança doía. Porque esperar significava correr o risco de se decepcionar de novo. E Lúcia não tinha certeza se seu coração aguentaria mais uma desilusão. Quando chegou em casa, Marcelo estava na sala, assistindo futebol com o volume alto demais. Ele nem levantou os olhos quando ela entrou. Tem comida? Foi tudo o que disse. Tem marmita na geladeira. Ele grunhiu algo que poderia ser um agradecimento, ou apenas um ruído. E Lúcia seguiu para o quarto. Sentou-se na cama, tirou os sapatos. Massageou os pés doloridos. Então pegou o cartão que o Dr. Vicente havia lhe dado. Um cartão simples, branco, com o nome dele e um número de celular escrito à mão embaixo do telefone impresso. Qualquer coisa pode ligar, mesmo fora do horário comercial. Às vezes é bom ter alguém que escuta. Ela passou o dedo sobre a escrita dele, tentando entender por que um médico faria isso. Por que ele se importaria? Homens não faziam isso sem querer algo em troca. Marcelo havia lhe ensinado essa lição muito bem ao longo dos anos. Homens pegavam, usavam, descartavam, ou simplesmente paravam de ver você como se você fosse um móvel velho que não vale mais a atenção. Mas tinha algo na voz do Dr. Vicente
no jeito como ele havia olhado para ela, que parecia diferente. Genuíno, como se ele realmente quisesse conhecê-la, não tirar algo dela. Lúcia guardou o cartão na gaveta da mesa de cabeceira, embaixo de um maço de receitas antigas e contas pagas. Não ia ligar. Claro que não ia ligar. Isso seria ridículo, patético. Uma mulher de 59 anos, casada, se iludindo com a gentileza de um médico que provavelmente tratava todo mundo do mesmo jeito. Mas a noite toda, enquanto Marcelo roncava no quarto ao lado e a casa rangia seus ruídos familiares de solidão, Lúcia pensou naquele cartão, naquela voz grave, naquele sorriso que a havia feito sentir pela primeira vez em décadas que talvez ela fosse mais do que apenas o uniforme azul e as mãos cansadas de tanto cuidar. A semana seguinte arrastou-se como sempre, plantões noturnos, pacientes delirando de febre, médicos residentes nervosos, corredores que cheiravam a doença e desinfetante. Mas algo havia mudado. Lúcia se pegava pensando na consulta de retorno, marcada para sexta-feira às 10 da manhã, pensando no que ia vestir, pensando no que iam conversar. Ela tentou se repreender. Você tá ficando boba, Lúcia. É só um médico fazendo o trabalho dele. Mas mesmo quando dizia isso para si mesma, não acreditava completamente. Na quinta-feira à noite, estava trocando o soro de uma paciente idosa quando a mulher agarrou sua mão com uma força surpreendente. Você tem olhos tristes, filha. A senhora disse, a voz fraca, mas firme. Mas hoje tem uma luz diferente neles. É homem? Lúcia riu, sem graça. Não, dona Conceição. Que história é essa? Eu tô com 92 anos, já vi muita coisa. E reconheço quando uma mulher começa a acordar de novo. A senhora apertou a mão de Lúcia. Se ele te faz brilhar assim, deixa acontecer. A vida é curta demais pra gente morrer sem ter vivido de verdade. Lúcia voltou para casa antes do amanhecer, com as palavras da dona Conceição ecoando na cabeça. Será que ela tinha morrido sem viver? Será que ainda havia tempo? Sexta-feira chegou coberta de garoa fina, aquele tipo de chuva paulistana, que não molha, mas enche tudo de umidade. Lúcia acordou nervosa, com borboletas no estômago que ela não sentia desde a adolescência. Escolheu a melhor blusa que tinha, uma coisa azul marinho que disfarçava as curvas que ela já não tinha mais, e passou batom pela primeira vez em meses. No espelho, viu uma mulher tentando, e isso já era algo. O consultório estava mais cheio dessa vez. Sala de espera com outras 3 pessoas. Mas quando a recepcionista chamou seu nome e ela subiu, o Dr. Vicente a recebeu com aquele mesmo sorriso que parecia guardar segredos bons. Lúcia, que prazer ver você de novo. Como foi a semana? Ela sentou-se, as mãos nervosas no colo. Cansativa, como sempre. Trouxe os exames? Ela entregou o envelope com os resultados. Vicente abriu, estudou os papéis em silêncio por alguns minutos, as sobrancelhas franzidas em concentração. Tudo dentro do esperado para alguém que trabalha tanto quanto você. Ele finalmente disse: anemia leve, que vamos corrigir com suplementação. Vitamina D baixa, também normal para quem passa a vida em hospitais fechados. O joelho tem um começo de artrose, mas nada que fisioterapia e alguns cuidados não ajudem. Ele ergueu os olhos. Fisicamente, você está bem. Mas não era só isso que eu queria conversar. Lúcia sentiu o coração acelerar. O que seria então? Vicente recostou-se na cadeira, tirando os óculos de novo. Ela percebeu que ele fazia isso quando queria ser mais honesto, mais direto. Lúcia, eu não costumo fazer isso. Na verdade, nunca fiz isso em 30 anos de medicina. Mas desde que você saiu daqui semana passada, não consegui parar de pensar. Não na paciente, mas na mulher. E eu queria saber, você toparia tomar um café comigo? Fora daqui, sem jaleco, sem consultório, só 2 pessoas conversando. O mundo pareceu pausar. Lúcia ouviu o próprio sangue pulsando nos ouvidos. Eu sou casada, ela disse. E a voz saiu automática, mecânica, como uma resposta decorada.
Eu sei, vi na sua ficha. Vicente se inclinou para frente, os olhos fixos nos nela. Mas eu também vi a tristeza nos seus olhos quando você disse casada. Vi a solidão. E pensei, essa mulher merece pelo menos uma conversa boa. Um café onde alguém pergunta como ela está e realmente quer saber a resposta. Nada mais que isso. Se você quiser. Lúcia deveria ter dito não. Deveria ter se levantado, pegado suas receitas, agradecido pela consulta e ido embora. Deveria ter mantido a vida como estava, previsível, segura, morta. Mas em vez disso, ela se ouviu dizendo: tem uma cafeteria 2 quadras daqui. Eu vi quando desci do ônibus. O sorriso de Vicente foi como o sol atravessando nuvens pesadas. Eu conheço. Café excelente. Termina os atendimentos ao meio-dia. Você pode esperar? Lúcia assentiu, sem confiar na própria voz. E foi assim, naquela sala com cheiro de álcool e esperança renovada, que algo começou a mudar. Devagar, perigoso, inevitável. A cafeteria tinha nome francês, mas cheiro brasileiro. Pão na chapa, café forte, leite vaporizado. Lúcia chegou 15 minutos adiantada e escolheu uma mesa no canto, de costas para a rua, como se isso pudesse escondê-la de olhares julgadores que provavelmente só existiam na sua cabeça. Pediu um copo d'água e ficou girando a aliança no dedo, um hábito nervoso que havia desenvolvido ao longo dos anos. A aliança estava folgada agora. Ela havia emagrecido sem perceber, o corpo consumindo a si mesmo em turnos duplos e refeições esquecidas. Vicente apareceu exatamente ao meio-dia, sem o jaleco branco, vestindo calça jeans escura e camisa social cinza com as mangas dobradas até os cotovelos. Parecia mais jovem assim, menos formal, mais real. Ele a viu, acenou e caminhou até a mesa com aquela tranquilidade de quem não tem pressa de chegar a lugar nenhum. Desculpa se demorei, ele disse, sentando-se à frente dela. Última paciente resolveu me contar a vida inteira. Acontece muito, mais do que você imagina. Acho que as pessoas estão famintas por alguém que escute de verdade. Ele fez sinal para a garçonete. Você já pediu? Só água. Então vamos corrigir isso. 2 cafés com leite e... Ele olhou para a Lúcia. Você gosta de pão de queijo? Ela assentiu, e ele completou o pedido. A garçonete saiu, e ficaram em silêncio por um momento. Não aquele silêncio desconfortável de estranhos forçados a dividir espaço, mas algo mais suave, como se estivessem apenas respirando no mesmo ritmo. Você parece mais leve sem o uniforme, Vicente disse. A cor azul marinho fica bem em você. Lúcia sentiu o rosto esquentar. Não recebo muitos elogios. Isso diz mais sobre as pessoas ao seu redor do que sobre você. Os cafés chegaram, fumegantes, e eles ficaram alguns segundos apenas segurando as xícaras, deixando o calor aquecer as palmas das mãos. Me conta uma coisa, Vicente disse, partindo um pedaço do pão de queijo. Se você pudesse fazer qualquer coisa agora, sem pensar em obrigações, em contas, em o que os outros vão achar, o que você faria? Lúcia pensou. Ninguém havia feito essa pergunta a ela. Jamais, talvez. Acho que eu viajaria. Tem um lugar que eu sempre quis conhecer. Paraty. Vi fotos uma vez. Aquelas casinhas coloniais, o mar, as montanhas. Parecia um lugar onde o tempo passa mais devagar. Por que nunca foi? Porque sempre tem outra coisa mais importante. Filho precisando de ajuda com o aluguel, conserto da casa, algum imprevisto. E depois você vai deixando, e de repente percebe que nem se lembra mais de querer. Vicente tomou um gole do café, os olhos pensativos. Eu fui para Paraty há 5 anos, depois que minha esposa morreu. Lúcia sentiu algo apertar no peito. Não ciúme exatamente, mas uma espécie de reconhecimento doloroso. Sinto muito. Faz parte da vida. Câncer de pâncreas. Foi rápido, pelo menos. Ela não sofreu muito. Ele girou a xícara entre as mãos. Mas depois que ela se foi,
eu percebi que tinha passado tanto tempo cuidando dela, trabalhando, pagando tratamentos, que tinha esquecido de viver também. Então peguei o carro e dirigi até Paraty. Fiquei uma semana inteira, sozinho, andando pelas ruas de pedra, comendo em botequim, olhando o mar. E ajudou? Não curou a dor, mas me lembrou que eu ainda estava vivo, que tinha direito de estar vivo, sabe? De sentir sol na pele, de comer um peixe grelhado bom, de conversar com o dono da pousada sobre futebol. Pequenas coisas, mas eram minhas. Lúcia olhou para ele. Realmente olhou. Viu as rugas ao redor dos olhos que falavam de noites sem dormir, de preocupação, de perda. Viu os fios grisalhos nas têmporas, a aliança que ele não usava mais, mas que tinha deixado marca no dedo. Uma faixa de pele mais clara, onde o sol não havia alcançado por décadas. Você ainda sente falta dela? Todos os dias. Mas aprendi que dá para sentir falta e ainda assim continuar. É como carregar uma mala pesada. Você não esquece que ela está ali, mas aprende a segurar de um jeito que não te derruba. Eles ficaram em silêncio de novo, bebendo café, comendo o pão de queijo que esfriava lentamente. E o seu casamento? Vicente perguntou, suave. Desculpa se é invasivo. Pode me mandar calar a boca. Lúcia riu, um som fraco, sem alegria. Não tem muito o que contar. A gente se casou jovem demais. Eu com 18, ele com 20. Achei que era amor, mas acho que era só medo de ficar sozinha. Tivemos os filhos logo, e aí a vida virou só aquilo: fraldas, contas, cansaço. Ele trabalhava, eu trabalhava, e no meio do caminho a gente esqueceu de ser, sei lá, pessoas uma para outra. Hoje somos só duas pessoas que dividem uma casa. E mal isso. Ele sabe que você é infeliz? Acho que ele nem pensa sobre isso. Para ele, eu sou tipo a geladeira. Tá ali, funciona, não precisa dar atenção. Vicente não riu da comparação, e Lúcia foi grata por isso. Você já pensou em sair? Toda semana. Mas para onde eu ia? Com que dinheiro? E os filhos? Mesmo eles sendo adultos, iam me julgar. Mãe, depois de 40 anos, você vai jogar tudo fora? Como se tivesse algo ali para jogar fora que não fosse só cinzas. Vicente estendeu a mão por cima da mesa, não tocando a dela, mas perto o suficiente para que Lúcia sentisse o calor. Você não acha que merece ser feliz? E ali estava, a pergunta que Lúcia havia evitado a vida toda. A pergunta que doía mais do que qualquer pontada no joelho, qualquer turno duplo, qualquer palavra não dita. Eu não sei se eu sei o que é ser feliz. Então deixa eu reformular. Você acha que merece a chance de descobrir? Lágrimas surgiram sem aviso, quentes e constrangedoras. Lúcia as enxugou rapidamente com as costas da mão. Desculpa, eu não choro. Tudo bem chorar, Lúcia. Você passou a vida toda segurando todo mundo. Quem segura você? E foi essa gentileza, essa permissão para se quebrar, que fez as comportas se abrirem. Lúcia chorou ali, naquela cafeteria com música instrumental tocando baixinho e garçonetes fingindo não ver. Enquanto Vicente apenas ficava ali, presente, não tentando consertar nada, só testemunhando. Quando ela finalmente parou, os olhos vermelhos e inchados. Vicente passou um guardanapo de papel através da mesa. Melhor, pior, mas de um jeito bom, acho. Ele sorriu. Isso faz sentido. Se essa história está tocando seu coração, deixe um like. Isso mostra que vale a pena trazer mais histórias assim para você. Eles ficaram mais 2 horas naquela cafeteria. Vicente contou sobre a infância no interior de Minas, sobre como havia decidido ser médico depois de ver o médico da cidade salvar o irmão mais novo de uma pneumonia grave. Lúcia contou sobre a mãe que havia morrido cedo demais, sobre como havia largado a escola para trabalhar e ajudar o pai, sobre os sonhos pequenos que havia engolido um por um como comprimidos amargos. E enquanto conversavam, algo estranho acontecia. Lúcia se sentia vista, não como a auxiliar de enfermagem eficiente, não como a mãe que resolvia problemas, não como a esposa esquecida, mas como Lúcia,
A mulher que gostava de chá de hortelã e tinha medo de trovão, que sonhava com Paraty e lia romances escondida durante as pausas do plantão, que às vezes acordava no meio da noite com vontade de gritar, só para saber se ainda tinha voz. Quando saíram, a garoa havia parado e o sol da tarde abria buracos entre as nuvens. Vicente caminhou com ela até o ponto de ônibus. "Posso te ver de novo?" ele perguntou. Sem desculpa de consulta, só porque eu quero. Lúcia deveria ter dito não. Deveria ter agradecido pelo café, pela conversa e voltado para sua vida de sempre. Mas em vez disso, quinta-feira eu tenho folga. E eu também. Vicente sorriu. Conheço um lugar no Ibirapuera onde dá para caminhar, sentar num banco, só observar as pessoas. Nada demais. Só estar. Que horas? 3 da tarde. Lúcia assentiu. O coração batendo de um jeito que ela havia esquecido que corações podiam bater. O ônibus chegou, barulhento e sujo, um pedaço da realidade voltando para buscá-la. Ela subiu, passou o cartão, encontrou um lugar perto da janela. Quando o ônibus começou a se mover, ela olhou para trás e viu Vicente ainda ali, na calçada, as mãos nos bolsos, observando o ônibus ir embora. E Lúcia soube, com certeza absoluta e aterrorizante, que algo havia mudado, que não dava mais para voltar atrás. Que essa linha havia sido cruzada e agora ela estava em território desconhecido, sem mapa, sem garantias. Mas pela primeira vez em décadas, ela não estava com medo. Os dias até quinta-feira foram longos e estranhos. Lúcia se pegava sorrindo sem motivo durante os plantões. E as colegas notavam. "Lu, aconteceu alguma coisa?" perguntou Sônia, a técnica de enfermagem que trabalhava com ela havia 15 anos. "Você tá diferente." "Diferente como?" "Não sei, mas presente, como se você tivesse acordado de um sono longo." Lúcia não soube o que responder. Então apenas sorriu e voltou ao trabalho. Mas Sônia tinha razão. Ela estava diferente. Estava assustada, confusa, culpada, mas também acordada. E despertar doía, como sangue voltando para um membro adormecido, formigando e queimando antes de voltar ao normal. Em casa, Marcelo não notou nada. Ele nunca notava. Na terça à noite, ela fez a pergunta que vinha ensaiando. "Marcelo, você é feliz?" Ele estava mexendo no celular, deitado no sofá, e nem levantou os olhos. "O que é isso, Lúcia? Tá assistindo esses programas de autoajuda de novo?" "Não, só queria saber, já tá junto há 40 anos. Você é feliz?" Ele finalmente olhou para ela, franzindo a testa, como se ela tivesse feito uma pergunta em idioma estrangeiro. "Feliz? Sei lá. As contas estão pagas, a casa tá em pé, os filhos criados. O que mais você quer?" "Não sei. Talvez conexão, companheirismo, amor." Marcelo soltou uma risada curta, sem humor. "Amor? Você tá com quantos anos, Lúcia?" 59. "A gente não tá na idade de ficar com frescura de amor. Isso é coisa de novela." E ali estava, a confirmação do que ela já sabia. Para Marcelo, ela era funcional, útil, mas não amada. Talvez nunca tivesse sido. "E se eu for embora?" As palavras saíram antes que ela pudesse prendê-las. Marcelo sentou-se, agora prestando atenção. "Embora pra onde? Tá maluca?" "Não sei, só... E se eu fosse?" "Lúcia, para com isso. Você não vai a lugar nenhum. Tá cansada, é só isso. Toma um chá, dorme cedo." Ele voltou para o celular, considerando o assunto encerrado. E Lúcia percebeu que ele estava certo em uma coisa. Ela não ia embora. Não agora. Talvez nunca. Porque fugir daquilo que você conhece exige uma coragem que ela não tinha certeza se possuía. Mas encontrar Vicente no parque numa quinta-feira à tarde, isso ela podia fazer. Isso era pequeno o suficiente, seguro o suficiente, para que a culpa não a devorasse completamente. Pelo menos era o que ela dizia a si mesma. Quinta-feira chegou com céu limpo e temperatura amena.
Um daqueles dias raros de São Paulo, onde até o ar parece mais gentil. Lúcia acordou cedo, mesmo não tendo plantão, e ficou meia hora parada em frente ao guarda-roupa, tentando decidir o que vestir. Tudo parecia errado, velho demais, largo demais, sem cor, sem vida. No fim, escolheu uma calça jeans escura e uma blusa de malha cor de vinho, que Camila, sua filha, havia dado no aniversário passado e que ela nunca havia usado, porque achava jovem demais para ela. No espelho, viu uma mulher que estava tentando, e mesmo que o resultado não fosse perfeito, havia algo bonito no esforço. Marcelo já havia saído para trabalhar. A casa estava vazia, silenciosa, segurando seus segredos entre as paredes descascadas. Lúcia pegou a bolsa, conferiu se tinha o celular, as chaves, algum dinheiro. Então parou na porta, olhando para trás. Se ela saísse agora, encontrasse Vicente, e continuasse nesse caminho, para onde isso levava? Para a destruição do pouco que tinha? Para a condenação social? Para a solidão ainda mais profunda? Ou para a possibilidade de finalmente ser feliz? Ela não sabia, mas saiu mesmo assim. O Parque Ibirapuera estava cheio de vida. Crianças correndo, casais caminhando de mãos dadas, idosos fazendo tai chi chuan na sombra das árvores. Vicente estava esperando perto do portão principal. E quando viu Lúcia, o rosto dele se iluminou de um jeito que fez o estômago dela dar um salto. "Você veio", ele disse, e havia alívio na voz. "Pensei que você tivesse dúvidas. Achei que você pudesse mudar de ideia." Começaram a caminhar lado a lado, sem pressa, apenas seguindo a trilha de concreto que serpenteava pelo parque. Vicente não tentou pegar a mão dela. Não fez nenhum movimento que pudesse ser interpretado como impróprio. Apenas caminhava, as mãos nos bolsos, falando sobre coisas simples. O clima, as árvores, um cachorro engraçado que passou correndo. Mas a presença dele ali, sólida e real, ao lado dela, parecia preencher espaços que Lúcia nem sabia que estavam vazios. Sentaram-se num banco perto do lago, observando os patos deslizarem pela água escura. "Obrigado por vir", Vicente disse. "Eu quase não vim. Fiquei na porta de casa por 5 minutos, só travada." "O que te fez sair?" Lúcia pensou. "Curiosidade, acho. Vontade de saber como seria, como eu me sentiria." "E como você se sente?" "Culpada, assustada." Ela olhou para ele, mas também viva. "E isso me assusta mais do que qualquer outra coisa." Vicente assentiu, como se entendesse perfeitamente. "Quando minha esposa morreu, fiquei meses sem conseguir sentir nada. Só um vazio enorme, como se alguém tivesse apagado todas as cores do mundo. E então um dia, estava andando na rua e vi uma árvore florida, aquelas quaresmeiras roxas, sabe? E senti, beleza. Por 3 segundos, só senti que aquilo era bonito. E me senti culpado, como se não tivesse direito de achar nada bonito nunca mais. Mas passou a culpa? Não completamente. Mas aprendi que a culpa não precisa me parar, que eu posso carregar ela e ainda assim viver." Um casal de idosos passou por eles, caminhando devagar, ela segurando o braço dele, conversando baixinho sobre algo que os fazia rir. Lúcia os observou com uma mistura de inveja e esperança. "Você acha que é possível recomeçar? De verdade? Depois de tanto tempo fazendo a mesma coisa, sendo a mesma pessoa?" Vicente se virou para ela, o olhar sério. "Lúcia, nós não paramos de crescer só porque ficamos velhos. Seu coração ainda bate, seu sangue ainda corre, seu cérebro ainda cria novas conexões. Você ainda pode aprender, mudar, se tornar alguém diferente. A única coisa que te impede é acreditar que já é tarde demais. E não é tarde demais? Você tem 59 anos.
Se tiver sorte, vai viver mais 30, 40 anos. Isso é quase metade de uma vida inteira. Você quer passar esse tempo toda dormindo? Ou quer acordar? A pergunta pairou no ar entre eles, pesada e importante. Lúcia sentiu lágrimas queimando nos olhos de novo, mas dessa vez não as segurou. Eu tenho tanto medo, Vicente. Medo de estragar tudo. Medo de me machucar. Medo de machucar outras pessoas. Medo de descobrir que não sou forte o suficiente. Vicente, lenta e cuidadosamente, pegou a mão dela. Foi o primeiro toque deliberado entre eles, e Lúcia sentiu como se uma corrente elétrica tivesse atravessado seu corpo inteiro. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Você só nunca teve permissão para ver isso. Eles ficaram assim, mãos entrelaçadas num banco de parque, enquanto o mundo continuava girando ao redor deles. E Lúcia soube, com uma clareza que cortava como vidro, que havia cruzado outra linha. Que não era mais só uma conversa inocente, um café entre conhecidos. Isso era algo mais, algo perigoso e necessário, algo que poderia destruir tudo ou finalmente construir algo verdadeiro. Os encontros no parque se tornaram rituais secretos. Toda quinta-feira, Lúcia inventava uma desculpa diferente: consulta médica, compras, visita a uma amiga imaginária. E encontrava Vicente, sempre no mesmo banco perto do lago. Eles conversavam por horas, sobre tudo e nada. Sobre os livros que haviam lido, sobre filmes antigos, sobre memórias de infância, sobre cicatrizes que ninguém via. Vicente contava sobre os últimos meses com a esposa, como havia segurado a mão dela até o último suspiro, como ainda acordava às vezes achando que ia encontrá-la na cozinha, fazendo café. Lúcia falava sobre os filhos que a amavam à distância, sobre os anos de casamento onde ela havia encolhido até caber no espaço mínimo possível, sobre a sensação de estar sempre cansada de uma vida que nem era realmente sua. E a cada encontro, algo se aprofundava. Não apenas a atração, embora Lúcia sentisse sim aquele formigamento estranho quando Vicente ria, quando seus ombros se tocavam por acidente, quando ele olhava para ela de um jeito que fazia seu estômago revirar. Mas era mais do que isso. Era reconhecimento, como se duas pessoas que haviam estado perdidas tivessem finalmente encontrado um mapa, e o mapa era um no outro. Na sexta semana, Vicente levou um livro. Lembra que você disse que gostava de ler, mas nunca tinha tempo? Ele entregou o volume de capa gasta. É poesia, Manuel de Barros. Achei que você ia gostar. Lúcia segurou o livro como se fosse algo precioso, frágil. Ninguém nunca me deu um livro antes. Então esse é o primeiro, mas não precisa ser o último. Ela abriu numa página aleatória e leu em voz alta. Tudo o que não invento é falso. As palavras soaram estranhas, bonitas, verdadeiras de um jeito que ela não conseguia explicar. O que você acha que isso significa? Vicente perguntou. Lúcia pensou, passando os dedos sobre as palavras impressas. Acho que significa que a gente tem que criar nossa própria vida. Que só repetir o que já existe, o que já foi feito, isso não é viver de verdade. É só copiar. E você tem inventado sua vida? Ou só copiado o que esperavam de você? A pergunta doeu, mas era uma dor necessária, como desinfetante em ferida aberta. Acho que passei 59 anos copiando, mas talvez não seja tarde para começar a inventar. Vicente sorriu, aquele sorriso que já tinha se tornado familiar e essencial. Então inventa, Lúcia. Começa agora. Foi na 8ª semana que tudo mudou. Eles estavam no banco de sempre, o sol da tarde tingindo tudo de dourado, quando Vicente ficou quieto por um tempo longo demais. Lúcia o observou. A linha tensa da mandíbula, os dedos entrelaçados no colo, o jeito como ele olhava para o lago, mas parecia estar vendo algo muito mais distante. O que foi? Ela perguntou, suave. Eu preciso te dizer uma coisa.
mas tenho medo que você fuja. O coração de Lúcia disparou. Tenta. Vicente virou-se para ela e havia algo diferente nos olhos dele. Uma intensidade que não estava lá antes. Ou talvez sempre estivesse, mas ele tinha mantido escondida. Lúcia, eu não queria que isso acontecesse. Tentei não deixar. Mas eu me apaixonei por você. O mundo parou. Os sons do parque, crianças gritando, pássaros cantando, o farfalhar das folhas. Tudo ficou abafado, distante e real. Vicente, deixa eu terminar. Por favor. Ele passou a mão pelo cabelo. Um gesto nervoso que ela nunca tinha visto nele. Eu sei que você é casada. Sei que isso é complicado, talvez impossível. Mas eu não aguento mais fingir que esses encontros são só amizade. Não pra mim. Cada vez que você vai embora, eu fico contando os dias até quinta-feira. Quando você sorri, eu sinto como se o mundo inteiro ficasse mais leve. E quando você chora, eu queria poder pegar toda a sua dor e carregar para você. Lúcia estava tremendo. As mãos, os joelhos, o queixo, tudo tremendo como se o chão sob seus pés tivesse se tornado água. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora. Só precisava que você soubesse que você é extraordinária. Que qualquer homem que não consegue ver isso é cego. E que você merece ser amada do jeito que eu quero te amar. Completamente. Sem reservas, com tudo que eu tenho. Lágrimas escorriam pelo rosto de Lúcia, silenciosas e quentes. Eu não mereço você, Vicente. Você não sabe quem eu sou de verdade. Sou só uma mulher cansada com um corpo que já não serve pra nada, com uma vida que é uma bagunça. Para. Vicente pegou o rosto dela entre as mãos, gentil mas firme, forçando-a a olhar pra ele. Para de dizer isso. Você acha que eu não vejo você? Eu vejo cada parte. Vejo a mulher que passa noites inteiras cuidando de desconhecidos. Vejo a mãe que sacrificou tudo pelos filhos. Vejo a força que você carrega, a bondade, a inteligência. Vejo você, Lúcia. Toda você. E eu quero cada pedaço. Mas e o meu casamento? E meus filhos? E o que as pessoas vão dizer? Eu não sei. Não tenho respostas fáceis. Mas eu sei que a vida é curta demais para passar fingindo. E eu não quero fingir que não te amo. Não aguento mais. Lúcia fechou os olhos, sentindo as mãos dele no rosto dela, segurando-a como se ela fosse algo precioso que poderia quebrar. Eu tenho medo. Ela sussurrou. Eu também. Mas vamos ter medo juntos. E então, devagar, dando a ela todo o tempo do mundo para se afastar, Vicente se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave, quase tímido, apenas lábios se tocando, respirações se misturando. Mas para Lúcia, foi como se ela tivesse passado a vida inteira submersa e finalmente tivesse vindo à superfície para respirar. Foi gentileza e desejo, e reconhecimento e promessa. Tudo misturado num gesto simples que mudava tudo. Quando se separaram, os dois estavam chorando. O que eu faço agora? Lúcia perguntou, a voz quebrada. O que seu coração mandar. Mas seja qual for sua decisão, eu vou respeitar. Se você escolher ficar no seu casamento, eu vou entender. Vou sofrer, mas vou entender. Só não consigo mais fingir que isso aqui não é real. Lúcia apoiou a testa na dele, fechando os olhos. Me dá tempo. Preciso pensar. Preciso organizar as coisas dentro de mim. Quanto tempo você precisar? Eu não vou a lugar nenhum. A semana seguinte foi a mais difícil da vida de Lúcia. Ela mal dormia, mal comia. Ia ao trabalho no automático, respondendo no modo robô. O corpo funcionando enquanto a mente estava longe, presa num loop infinito de perguntas sem respostas. Ela amava Vicente? Sim, disso ela tinha certeza. Amava do jeito que nunca tinha amado ninguém, com consciência plena, com escolha, com entendimento do que estava fazendo. Não era a paixão cega da juventude, era algo mais profundo, mais assustador. Era ver alguém completamente e decidir que queria estar perto mesmo assim. Especialmente por isso. Mas e Marcelo?
Eles não tinham amor, mas tinham história. 40 anos não eram nada, ou eram tudo. Ela não sabia mais. E os filhos, Rodrigo, Camila, Tiago, eles iam entender, iam perdoá-la, ou iam olhar para ela com aquela mistura de decepção e julgamento que ela já conseguia imaginar perfeitamente. Mãe, você destruiu nossa família. Depois de tanto tempo, era isso que você queria? Como você pode ser tão egoísta? As vozes imaginadas eram tão reais que ela acordava no meio da noite, o coração acelerado, suor frio na testa. Na quinta-feira seguinte, ela não foi ao parque. Ficou em casa, sentada na cozinha, olhando para o telefone, sabendo que Vicente estava esperando. Imaginando o rosto dele quando percebesse que ela não viria. A decepção, a mágoa, ou pior, a compreensão. A aceitação resignada de que ela havia escolhido a segurança da infelicidade familiar, ao invés do risco da felicidade desconhecida. Às 3h15, o telefone tocou. Vicente. Ela ficou olhando o aparelho vibrar, o nome dele na tela. Cada toque uma acusação, um convite, uma última chance. No último segundo, antes de ir para a caixa postal, ela atendeu. Alô? Lúcia. A voz dele estava carregada de alívio e preocupação. Você tá bem? Eu fiquei preocupado. Eu não consegui ir. Silêncio do outro lado. Então, tudo bem. Não precisa explicar. Vicente, eu? Não. Para, eu entendo. Ele respirou fundo. Mas posso te pedir uma coisa? Uma última coisa? O quê? Me encontra amanhã. Só uma vez. Se depois disso você quiser que eu desapareça da sua vida, eu desapareço. Mas me dá uma chance de te mostrar algo. Por favor. Lúcia fechou os olhos, sentindo lágrimas escorrerem. Onde? Vou te mandar o endereço. É fora da cidade. Vai precisar pegar um ônibus. Ou eu posso te buscar. Não, me manda o endereço. Eu vou. Obrigado, Lúcia. Obrigado por me dar essa chance. O endereço que Vicente mandou ficava a 2 horas de São Paulo, uma cidade pequena na serra. Lúcia pegou o ônibus às 7 da manhã. Avisou Marcelo que ia visitar uma amiga doente. Ele nem levantou os olhos do celular. A paisagem foi mudando pela janela. Concreto dando lugar a verde. Prédios dando lugar a montanhas. O ar ficando mais limpo, mais leve, mais fácil de respirar. Vicente a esperava no terminal rodoviário, encostado em um carro que ela não conhecia. Quando viu Lúcia descer do ônibus, ele sorriu, mas havia nervosismo ali também. Obrigado por vir. Você vai me dizer onde estamos indo? Já vamos chegar. Eles dirigiram por 15 minutos, subindo uma estrada estreita cercada de árvores. E então Vicente parou em frente a uma casa pequena, de madeira, com varanda e um jardim selvagem cheio de flores que Lúcia não sabia o nome. O que é esse lugar? Ela perguntou. Minha fuga. Comprei há 3 anos, depois que minha esposa morreu. Venho aqui quando preciso pensar, quando a cidade fica pesada demais. Ele olhou para Lúcia. Queria te mostrar. Queria que você visse que existe outro jeito de viver. Mais simples. Mais devagar. Mais. Real. Eles saíram do carro. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo canto de pássaros e o vento nas folhas. Nenhum barulho de trânsito. Nenhuma sirene. Nenhuma pressa. Vicente abriu a porta da casa. Dentro era simples, mas acolhedor. Sofá de tecido folgado. Estante cheia de livros. Cozinha pequena com janela que dava para as montanhas. Cheirava a madeira e terra e possibilidade. Eu pensei muito sobre o que você disse. Vicente começou, ficando no meio da sala, as mãos nos bolsos. Sobre não merecer. Sobre sua vida ser uma bagunça. Sobre ser tarde demais. Ele se virou para ela. E eu percebi que você está esperando permissão. Dos seus filhos, do seu marido, de Deus, sei lá. Tá esperando alguém dizer que tudo bem você ser feliz. Mas Lúcia, ninguém vai dar essa permissão. Você tem que pegar. Eu não sei como. Começa pequeno. Fica aqui hoje. Só hoje. Esquece o mundo lá fora por algumas horas. Vamos fazer um almoço juntos. Vamos ler na varanda. Vamos só existir. Sem culpa.
sem medo, só por hoje. Lúcia olhou ao redor, para a casa que parecia um sonho, para o homem que a olhava como se ela fosse luz, para a vida que poderia ser dela se ela fosse corajosa o suficiente para alcançar. E se eu não conseguir voltar? E se eu ficar e não quiser ir embora nunca mais? Vicente deu um passo em direção a ela. Então não volta. Fica. Mas minha vida... Sua vida vai continuar. Com ou sem você. A pergunta é: você quer estar nela ou quer começar uma nova? E ali naquela casa pequena na serra, com o cheiro de jasmim entrando pela janela aberta, Lúcia tomou a decisão mais assustadora e necessária da vida dela. Eu quero começar de novo. Com você. Mas preciso fazer as coisas direito. Preciso conversar com o Marcelo, com os meninos. Preciso fechar as portas antes de abrir novas. Vicente assentiu, e havia lágrimas nos olhos dele também. Quanto tempo você precisa? Não sei, mas você pode esperar, mesmo sem garantias? Ele atravessou a distância entre eles e a puxou para um abraço. Não romântico, mas reconfortante, sólido, real. Eu espero o tempo que for preciso, porque você vale cada segundo dessa espera. A conversa com Marcelo aconteceu numa terça-feira à noite. Lúcia havia preparado mentalmente por dias, ensaiado as palavras, imaginado todas as reações possíveis. Mas quando finalmente sentou no sofá ao lado dele e disse: "A gente precisa conversar", as palavras que saíram não foram as ensaiadas. "Marcelo, eu não te amo mais. E acho que você também não me ama. E tá tudo bem. Mas eu não quero passar o resto da minha vida fingindo que sim." Ele ficou olhando para ela, imóvel, como se estivesse tentando processar uma informação em idioma estrangeiro. "Você tá falando de divórcio. Tô falando de liberdade. Pra mim. Pra você. Pra gente não acordar mais um dia e perceber que desperdiçou toda a vida. Tem outro cara?" Lúcia poderia ter mentido, seria mais fácil. Mas ela havia prometido a si mesma honestidade. Tem alguém que me vê, que me escuta, que me faz sentir que ainda tô viva. Esperava explosão, gritaria, acusações. Mas Marcelo apenas ficou quieto por um tempo longo. Então, surpreendentemente, suspirou. "Eu sabia que um dia isso ia acontecer. Você sempre foi boa demais pra mim, Lúcia. Eu só... Mas... fui preguiçoso. Fiquei na zona de conforto. Achei que você ia ficar pra sempre porque sempre ficou. Eu não sou boa demais. Eu só preciso demais. E esse cara, ele te dá isso. Ele me faz querer acordar de manhã. Me faz sentir que ainda tem tempo pra ser feliz. Me faz sentir que eu importo." Marcelo assentiu, os olhos no chão. "Então vai, não vou te segurar. Mas os meninos, eles vão ficar bravos. Eu sei, e vou ter que lidar com isso. Mas não posso mais viver pra eles. Ou pra você. Preciso viver pra mim." E foi mais fácil do que ela imaginou. Não porque não doeu, mas porque a dor era limpa, honesta. Não tinha mais mentira segurando tudo junto. Não tinha mais fingimento. Os filhos foram mais difíceis. Rodrigo desligou o telefone no meio da conversa. Camila chorou e disse que precisava de tempo para processar. Tiago, mais novo, foi o único que disse: "Mãe, eu só quero que você seja feliz. Mesmo que eu não entenda agora, eu vou tentar entender." E aquelas palavras, vindas do filho que ela menos esperava compreensão, foram suficientes. Não apagaram a culpa completamente. Ela sabia que isso ia demorar. Talvez nunca fosse embora de verdade. Mas fizeram possível seguir em frente. Lúcia se mudou para a casa na serra 3 meses depois. Não foi fácil. Teve que vender algumas coisas, dividir outras, lidar com advogados e papelada e olhares julgadores de vizinhos que achavam que sabiam da vida dela melhor do que ela própria. Mas cada passo, por mais difícil que fosse, parecia um passo em direção à luz. Vicente a esperou, nunca pressionou, nunca exigiu. Apenas estava lá, sólido e constante.
como uma rocha em meio ao oceano revolto. E quando finalmente ela chegou com suas 2 malas de roupa e uma caixa de livros, tudo o que tinha decidido levar da vida antiga, ele estava na varanda, sorrindo aquele sorriso que tinha se tornado lar. Bem-vinda, ele disse, simplesmente. E Lúcia, pela primeira vez em 59 anos, sentiu que realmente tinha chegado em casa. 5 anos depois, Lúcia estava na varanda da casa, os pés descalços, uma xícara de chá de hortelã nas mãos, observando o sol nascer sobre as montanhas. Ela tinha 64 anos agora, e cada um daqueles anos mostrava no rosto rugas mais profundas, cabelos completamente brancos que ela tinha decidido não tingir mais. Mas havia algo diferente também. Um brilho nos olhos que não estava lá antes. Uma leveza na postura, uma paz que vinha de dentro. Vicente saiu de casa, 2 torradas na mão, e sentou-se ao lado dela, no banco de madeira que ele mesmo tinha construído. "Bom dia", ele murmurou, beijando o topo da cabeça dela. "Bom dia." Eles ficaram em silêncio, comendo, bebendo, apenas existindo lado a lado. Lúcia havia parado de trabalhar nos hospitais. Agora fazia trabalho voluntário, 3 vezes por semana numa clínica comunitária da cidade, cuidando de quem precisava, mas sem se perder no processo. Vicente tinha reduzido o número de pacientes, atendendo apenas 3 dias por semana, guardando o resto do tempo para jardinagem, leitura, caminhadas com Lúcia pelas trilhas da região. Eles não tinham casado no papel, nem precisavam, depois de tudo. O compromisso estava lá de outras formas. No café que ele fazia toda manhã do jeito que ela gostava. Na manta que ela tricotou para ele durante o inverno. Nos livros que liam juntos na cama antes de dormir. Nas conversas que duravam horas e nunca pareciam suficientes. Rodrigo tinha voltado a falar com ela depois de 2 anos. Ainda havia uma distância, uma fragilidade no relacionamento, mas estavam tentando. Camila visitava uma vez por mês, trazendo os netos, e tinha admitido numa dessas visitas: "Mãe, você parece outra pessoa. Parece feliz. De verdade feliz." E era verdade. Lúcia era feliz. Não da forma perfeita e sem problemas que vendem em filmes. Eles discutiam às vezes. Tinham dias ruins, lidavam com dores nas costas e contas que atrasavam, e todos os pequenos problemas que a vida traz. Mas era uma felicidade real, construída em momentos pequenos e escolhas corajosas. "No que você está pensando?" Vicente perguntou, observando o perfil dela contra o céu que clareava. "Em como a vida é estranha. Como ela pode virar completamente do avesso quando a gente menos espera. E como valeu a pena ter coragem, mesmo com todo o medo, mesmo com tudo que perdi no caminho." "Você se arrepende de alguma coisa?" Lúcia pensou. Realmente pensou. Pensou na casa que tinha deixado para trás, nos filhos que tinham se afastado, na vida que tinha sido segura e previsível e completamente vazia. "Eu me arrependo de não ter feito isso antes, de ter esperado tanto tempo. Mas também sei que só consegui porque tinha a idade que tenho, a experiência, a clareza. Então talvez fosse o tempo certo, afinal." Vicente pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Um gesto tão simples, mas que ainda fazia o coração dela acelerar um pouco. "Você sabe que eu te amo, né? Mais hoje do que ontem, mais amanhã do que hoje. Eu sei, e eu te amo também. Por me mostrar que nunca é tarde demais, que a gente pode se reinventar quantas vezes precisar, que eu mereço ser vista, ser ouvida, ser amada. Não é só merecer, você sempre mereceu, você só precisava acreditar." O sol tinha subido completamente agora, banhando tudo numa luz dourada e suave. Na cidade lá embaixo, pessoas estavam acordando para suas rotinas. Algumas felizes, outras apenas sobrevivendo. Algumas presas em vidas que não escolheram, mas não sabem como sair. E Lúcia pensou nelas com compaixão, porque ela tinha sido uma delas. Tinha sido a mulher invisível, a que cuidava de todo mundo menos de si mesma.
a que acreditava que felicidade era algo para os outros, para os mais jovens, para os que mereciam. Mas ela tinha aprendido: nunca é tarde demais para ser vista. Nunca é tarde demais para escolher você mesma. Nunca é tarde demais para o amor verdadeiro. Aquele que te vê por completo e te escolhe mesmo assim. Especialmente por isso. Vicente levantou-se, estendendo a mão. Vem, vamos fazer café da manhã de verdade. Panquecas, frutas, aquele mel que você gosta. Lúcia pegou a mão dele e se levantou, sentindo o corpo protestar um pouco. As articulações não eram mais tão flexíveis. As costas doíam de manhã. Mas nada disso importava, porque pela primeira vez, ela estava vivendo de verdade. E enquanto entravam na casa de mãos dadas, o som das risadas deles ecoando pelas paredes de madeira, Lúcia soube com absoluta certeza que tinha feito a escolha certa. Não tinha sido fácil, não tinha sido sem dor, mas tinha sido verdadeiro. E no fim, isso era tudo o que importava. A verdade, a coragem e o amor que te vê por completo e diz: você é suficiente. Você sempre foi. Alá, e se você está aí, ouvindo essa história e sentindo algo se mexer dentro do peito, um reconhecimento, uma saudade de algo que você não tem, ou talvez uma lembrança de quando você era visto de verdade, então deixa eu te dizer uma coisa. Essa história não é só da Lúcia. Ela pode ser sua também. Talvez você tenha 50, 60, 70 anos. Talvez você tenha passado tanto tempo cuidando dos outros que esqueceu de cuidar de si. Talvez você acredite que já é tarde demais, que felicidade é para os jovens, que você não merece mais nada além do que já tem. Mas aqui vai a verdade. Enquanto seu coração ainda bate, ainda há tempo. Enquanto você ainda acorda de manhã, ainda pode escolher de novo. Ainda pode se reinventar. Ainda pode encontrar alguém que te veja de verdade. Ou mais importante ainda, pode aprender a se ver. Porque às vezes, o primeiro passo não é encontrar alguém para te amar. É aprender a acreditar que você merece ser amada. Que você não é invisível. Que você importa. Que sua felicidade vale tanto quanto a de qualquer outra pessoa. E se essa história tocou você de alguma forma, se você se viu na Lúcia, se você sentiu que talvez, só talvez, ainda haja esperança, então deixa um like, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Você já se sentiu invisível? E o que você fez, ou vai fazer, para voltar a ser visto? Porque sua história também merece ser contada. Sua vida também merece ser vivida. E nunca, nunca mesmo, é tarde demais para começar de novo. Obrigado por me ouvir até aqui. Espero que a história de Lúcia e Vicente tenha plantado uma semente no seu coração. A semente da coragem, da esperança, da possibilidade. E quem sabe, daqui a algum tempo, você não volta aqui para contar sua própria história de recomeço. Até a próxima. E lembre-se, você merece ser feliz. Você sempre mereceu.